Seu filho baba quando dorme, ele ronca, ele tem olheiras, é bem possível que ele seja um respirador bucal. Meu nome é Odair, eu falo sobre saúde e bem-estar. O que acontece é que as crianças às vezes não falam, não se comunicam com os pais, elas nem sabem que estão tendo um problema e muitas das vezes ela respira mais pela boca do que pelo nariz. Isso pode levar a acarretar vários problemas assim silenciosos. A criança, quando ela respira pela boca e não pelo nariz, ela pode estar tendo uma obstrução. Geralmente, são 3 tipos de obstruções que ocorrem. Desvio de septo, é o ossinho do nariz que às vezes ele nasce com um próprio desvio ou por algum trauma. Pode ser adenoides, que são aquelas carnes esponjosas no nariz, ou ele pode ter alergias a pelo, pólen, qualquer tipo de alergia pode causar obstrução do nariz. A criança, ela vai crescendo tendo algumas alterações na formação do esqueleto, da postura, dos dentes, e isso vai acarretando lentamente alguns distúrbios. Por exemplo, ela dorme mal, porque a criança que ela respira pela boca, ela não consegue às vezes atingir um sono reparador. Então a hora que ela está dormindo, ela fica meio que se batendo, ela se vira, se mexe, e aí a hora que ela tem que acordar, ela já acorda às vezes cansada. Então toda criança que ela respira pela boca, que a gente chama de respirador bucal, e não respirador nasal, que seria o correto. Na verdade, a passagem do ar pode ser dos dois lados, né? Tem pelo nariz e pela boca. Mas o correto, ela tem uma boca, um selamento labial, que ela fecha a boca e ela possa dormir ou respirar pelo nariz, uma passagem de ar livre. Quando ela acontece de ter algum tipo de obstrução, ela tem alterações na parte da língua. Por exemplo, a língua adquire uma outra postura e o próprio pescoço, aqui a dorsal, nessa região do pescoço, também adquire outra postura. Ela começa a mastigar diferente. E, por exemplo, a criança que ela tem essa respiração bucal, ela tem recorrentes dores de garganta ou aquela gripezinha que não cessa, não cura. Se você der uma comida um pouco mais dura para ela mastigar, ela vai ter dificuldade. Por exemplo, é como se a gente estivesse comendo gripado. Então ela mastiga e tem que parar para respirar. Quando isso acontece, ela tem um pouco de fadiga. Ela não gosta muito de fazer atividade física, porque ela cansa primeiro do que os colegas, porque ela tem essa dificuldade de respirar pela boca e quando tivesse com o nariz trancado. Na parte da deglutição, a hora que ela vai engolir a comida, vai engolir o alimento, ela tem quando o alimento passa pela garganta, ela às vezes dá aquela mexidinha assim, ó, ela movimenta o pescoço. Por quê? Dói aqui as amígdalas, porque geralmente as amígdalas ficam inflamadas por causa dessa respiração bucal. A noite toda ali, aquele ar pegando nas amígdalas, elas ficam mais inchadas um pouquinho. Outra característica da criança respiradora bucal, ela muitas vezes tem mau hálito. Ela acorda de manhã com muito mau hálito. Mais do que aquele mau hálito matinal normal, ela tem aquela litose mais forte. Então, a hora que ela começa a ter esse desenvolvimento, que ela começa a crescer, ela vai tendo, por exemplo, em alguns casos, obesidade, porque ela não se movimenta muito, ela prefere alimentos pastosos, alimentos mais macios, do que alimentos mais duros, que sejam mais fibrosos, entendeu? Então, nesse caso, quem tem que estar de olho? Os pais, ter o conhecimento, às vezes, de observar esses detalhes. Ela geralmente acorda com aquelas olheiras, aquela mancha escura e aquele aspecto de cansado. Sempre parece que ela está meio cansada, com sono. O respirador bucal, ele deveria, na verdade, estudar no período da tarde. Difícil coincidir, né, com a escola, com os horários, tudo, mas seria mais confortável para ele estudar no período da tarde. Porque quando ele acorda de manhã, ou ele é acordado de manhã, ele não atingiu o sono reparador durante a noite. Então ele já acorda com sono. É aquela lentidão, aquela cara de cansado, que gostaria de estar dormindo mais. Só que ela não sabe expressar isso, às vezes, para o pai, para a mãe, ou para a professora. Então ela vai daquele jeito mesmo para a escola e o índice a qualidade da atenção dela diminui muito, porque ela fica cansada na aula com sono. Então
Então ela não tem todo aquele período de descanso e sono reparador que deveria ter tido. Essa criança, para ter o diagnóstico do respirador bucal, é muito fácil, é muito clássico o respirador bucal. Você olha para ele e você já sabe que ele é respirador bucal. Por quê? Essa região do tragus, do nariz aqui, essa região, ela é alta. Você olha o paciente de frente, você vê o orifício aqui nasal. O nariz é um pouquinho arrebitado, a gente chama que parece narizinho de anjo, aquele narizinho, a ponta é bem levantada, ele é pequeno. Esse terço da face, ele não desenvolve direito, porque a passagem do ar é que faz desenvolver essa região debaixo dos olhos e a parte de cima dos lábios. Então esse terço médio da face, ele fica mais encurtado. Você também vê nessa região do nariz, ele é um pouco, parece característico de adenoides, essa região é um pouco mais alta, ele tem esse nariz bem pequeno. A criança às vezes tem lá seus 9, 10 anos de idade e tem o narizinho que parece de 5, 6 anos. E a parte do lábio sempre está com a boca parece que aberta. Então você olha para ele está aspecto de cansado, olheiras e às vezes também tem muita coriza. O paciente respirador bucal sempre tem um pouquinho de coriza. Quando você diagnostica isso, identifica isso, você vai conseguir ajudar essa criança. Muitas vezes indo ao dentista mesmo, ele já consegue observar, ao pediatra, ao otorrino, ele já olha e fala, olha, ele precisa verificar o que está levando essa criança a respirar pela boca e não pelo nariz. As principais causas são essas que eu citei, seria adenoide, desvio do septo e alergias. Porém, se ele vai crescendo com essa maloclusão que a gente chama, né, que os dentes não encaixam direito, com esse aspecto de cansado, ele é um respirador bucal e você não interfere nesse processo, cada vez vai piorando. Ele vai ter a vida adulta, às vezes ele terá um desenvolvimento do tórax menor, porque a entrada de ar ela é diminuída. Ele pode ter possível depois, mais para frente, pode causar as apneias do sono, porque a apneia do sono no adulto pode ser por obesidade, mas no caso da criança e adolescente, por obstrução nasal. Porém, quando ele atingir, depois no caso das meninas é um pouco mais precoce, quando elas entrarem num processo que se chama surto puberal do crescimento, eu tenho um vídeo bacana sobre surto puberal de crescimento, vocês podem depois verificar. Ele são mais ou menos 3 anos de crescimento acelerado. A menina começa por volta dos 8 anos e meio, 9 anos e vai até os 11 anos. O menino é um pouquinho mais tardio, ele começa aí por volta dos 10, 11 anos, vai para 13, 14 anos, eles finalizam. São 3 anos de crescimento acelerado que ele vai sair da infância e vai chegar na adolescência. Nesse período do surto puberal de crescimento, o respirador bucal ele pode ter algumas mudanças benéficas. O próprio esse aceleramento do crescimento, essa fase que ele atravessa, em muitos casos, melhora a parte da respiração. E também é muito importante essa janela de 3 anos, seriam basicamente 3 anos desse surto de crescimento, o tratamento com os aparelhos indicados, entendeu? E se ele perder esse time, esse período, vai ficar difícil. Em alguns casos, a correção é somente cirúrgico. Em alguns casos também nem se corrige mais como poderia ser corrigido antes do surto puberal de crescimento ou durante o surto puberal de crescimento. Então alerta que sempre a criança quando está na escola é muito fácil identificar o respirador bucal. Então se você puder compartilhar esse vídeo com os professores, com os amigos, com os pais, para que eles possam, às vezes tem um respirador bucal dentro de casa e não estão percebendo, eles só observam esses sintomas que eu estou falando aqui, estou citando, que realmente às vezes eles falam, puxa, não tinha percebido isso. Então o diagnóstico, um dos tipos de diagnóstico que você pode fazer em casa mesmo, você pode colocar a mão na boca do seu filho, por exemplo assim, e segura durante 10 segundos, tá? Se você ficar 10 segundos com a mão aqui, e ele forçando ele só a respirar pelo nariz e pede para ele avisar quando ele sentir falta de ar, ele levanta o dedinho. Então se ele ficar 10, 15 segundos assim, respirando
e tiver tudo tranquilo, geralmente ele não é respirador bucal. Porém, além desses sinais clássicos, que é as olheiras, o nariz encurtado, esse filtro alto aqui, essa região bem comprida, e sempre ele vai estar mostrando a ponta do dentinho aqui. O dentinho sempre fica aparente, por quê? Porque ele não tem o selamento, essa parte aqui, ó, do lábio, sempre a boca está entreaberta, tá? Então, se você colocar a mão aqui, e às vezes você vai perceber que deu 5, 6 segundos, ele já levanta o dedo. Na hora que ele levantou o dedo, por quê? Porque ele sentiu falta de ar. Esses 10, 15 segundos de respiração só pelo nariz não é o suficiente. E se você colocar também a mão no pulso, você vai ver que o coraçãozinho dele já acelerou. Por quê? Porque faltou oxigênio. Então aí você vai perceber que com um período tão pequeno de obstruir a boca, ele já não consegue respirar direito. Então isso pode ser também levar ao desenvolvimento, à dificuldade visual, tá? A criança passa a ter também uma alteração no paladar. Quando ela for comer, ela não vai sentir tanto o paladar de alguns alimentos. Ela vai sempre preferir alimentos doces ou salgados, tá? E de fácil deglutição, que ele coloca na boca, mais pastoso, e já deglute, engole rapidinho. Então isso pode levar a um grau de obesidade também, além de interferir grandemente na qualidade de vida. Outras questões que podem levar essa criança, ela a ter a convivência social, tá? Por exemplo, os amigos correm no parque, jogam bola, fazem atividade, e ela está sempre meio num canto, retraída, com cara de triste. Por quê? Não consegue acompanhar o ritmo dos colegas, tá? Então, esse processo hoje é muito comum e ninguém morre por ser respirador bucal nesse período da infância aí. Não é uma coisa que vai causar um problema grave. Na vida adulta, sim. Por quê? Porque tem muitos casos de apneia obstrutiva do sono que leva a casos de AVC, aumenta os casos de AVC e os casos de infarto do miocárdio, tá? Geralmente associado à obesidade. Mas tudo começa lá na infância, porque esse adolescente, essa criança com essa obstrução, em muitos casos ela vai continuar com isso, vai chegar na vida adulta, terá a questão da obesidade, sobrepeso e levando a apneia do sono, sem contar a qualidade de vida. Interfere muito a qualidade de vida. Aprendizado fica deficiente, concentração, convívio. Então, a principal dica é: observe se seu filho ele está dormindo, respirando corretamente. Não precisa ser médico ou dentista para ter essa visão inicial. Com essas dicas que eu estou te passando, você já pode olhar. E, principalmente, às vezes acorda de manhã, o travesseiro está baba, está molhado, que babou, ou ronca, certo? Ou ele tem a questão de halitose e principalmente alimentação. Gosta só de comer coisa que mastiga rápido, pastosa, e geralmente as comidas rápidas, pastosas, são hipercalóricas. Então, um problema vai desencadeando o outro, que leva a um grau de complicação maior quando já passa esse surto puberal do crescimento. Bem, diagnosticado o paciente, essa criança, ele é respirador bucal, estando no tempo certo, correto, que seria nessa janela do surto puberal de crescimento que eu citei, os tratamentos existem. Por exemplo, o paciente ele tem um crescimento só vertical. Então, se você olhar o céu da boca dessa criança, ele tem um céu da boca muito fundo, tá? Ele cresce vertical e não horizontal. Isso gera apinhamento dos dentes, os dentes começam a ficar todo encavalado. A gengiva fica inflamada porque quando ele dorme, que ele respira com a boca aberta, há um ressecamento da gengiva. E a gengiva não é para ficar ressecada, ela tem que ter lubrificada pela saliva. Então ele começa a ter um problema muito sério na arcada dentária, problema na ATM, essa região aqui do encaixe, perto dos ouvidos aqui, ó. Ele não encaixa corretamente, por quê? Porque os dentes também não encaixam. Então, um dos tratamentos, estando na idade correta, é uma expansão, é para um outro tema, para outro vídeo, mas usa-se um aparelho ortopédico que ele faz a abertura desse ossinho, gerando um crescimento horizontal e não somente vertical. Porém, esse tipo de tratamento ele tem uma idade correta. Passado o surto de crescimento, depois dos seus 13, 14, 15 anos, quanto mais idade que esse paciente tem, mais difícil de fazer essa expansão. E pode-se dizer que depois dos 18 anos é somente cirurgicamente que consegue fazer essa expansão. É uma cirurgia mais complicada, é uma cirurgia extensa, é feita em hospital, com anestesia geral,
e não se tem às vezes o mesmo resultado que teria lá na infância fazendo o tratamento com os aparelhos ortopédicos que o ortodontista faz. Então a indicação feito o diagnóstico e ele tendo essa maloclusão, não só a questão dentária, mas sim por todos os outros fatores que eu citei aqui no vídeo. Se você gostou desse vídeo e pôde ser útil de alguma forma para você, compartilha, comenta, pode pedir fazer algumas perguntas que eu vou responder para você e até o próximo vídeo.